Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia, presidente. Uma das principais distorções criadas desde o advento da Constituição Federal de 1988 é a lacuna existente para o financiamento das ações públicas de fortalecimento da assistência social. Se nós olharmos o desenho e a arquitetura da Constituição Federal Brasileira, nós vemos que a educação e a saúde possuem recursos próprios, possuem recursos carimbados e possuem uma política que dê sustentação para avanços progressivos nessas duas áreas. Mas quando nós olhamos especificamente para a assistência social, para essa, que é uma das atividades que tem a condição de resolver ou mitigar grande parte dos conflitos existentes dentro da nossa sociedade, há uma grande lacuna e uma grande omissão do Constituinte. Qual é o reflexo disso quando se observa a elaboração dos orçamentos da União, dos estados e dos municípios? Via de regra, nós observamos um subfinanciamento da assistência social que em raríssimas condições ultrapassa 2% do valor orçado pelo poder público. Diante desse fato, nós vemos aqueles que militam na assistência social sujeitos a um calvário, deputada Lia, que em situações normais nós não esperaríamos. Aqueles que resolvem defender a pessoa com deficiência, aqueles que resolvem montar uma associação para proteger as crianças com síndrome de Down, ou aqueles pais que tenham um filho com transtorno do espectro autista, ou que tenham tido o desafio de cuidar de uma criança com microcefalia, com hidrocefalia, com paralisia cerebral, esses precisam pedir favores, deputado Júnior Mock, seja para o poder público executivo, seja para os parlamentares, sejam federais ou estaduais. Eu me incomodo, sinceramente, quando eu vejo entidades da força e da importância de uma Pestalozzi, de uma PAI, de uma associação Juliano Varela, ou da instituição Renasce uma Esperança, ou mesmo aquelas pessoas que, tal como a dona Josefa, que cuida da casa da vovó Miloca, que é um abrigo que cuida de crianças sexualmente abusadas, eu me incomodo sinceramente em ver essas instituições com pires na mão, pedindo favores a parlamentares em troca de uma emenda. Uma emenda que é muito bom que a gente conceda, mas nós precisamos de uma política efetiva para despolitizar a assistência social e irrigar esse tipo de ação com recursos carimbados, com recursos destinados, com recursos assegurados no orçamento público, para que esse tipo de ação possa ser feita sem que precise passar pelo sistema político. E a pessoa idosa? E o direito da pessoa idosa? Vejam o estado de abandono dos idosos no Mato Grosso do Sul. Eu convido aqueles que estão nos escutando, que vão lá no Asilo São João Bosco, que vão lá na CIRFA, que dediquem uma parte do seu tempo para visitar a casa de Abraão, a casa do aconchego. Vejam quantas famílias, infelizmente, abandonam o idoso. E graças a Deus,
nós temos uma rede de solidariedade através dessas instituições que acolhem, que dão proteção, que dão carinho, que dão dignidade e fazem muito melhor do que o poder público, pode ter certeza. Mas pasme, são justamente essas instituições que encontram-se com o orçamento à beira da falência. São essas instituições que têm que fazer bingo beneficente, que têm que fazer feijoada solidária, que têm que fazer pastelada para encontrar recursos para fazer aquilo que o Estado deveria fazer. Eu quero fazer do meu mandato um instrumento de luta e defesa dessas instituições. E não dessas instituições, porque atrás delas existe um conjunto muito grande de famílias que precisam da nossa solidariedade. Nós não estamos fazendo nenhum favor em defendê-las, é a nossa obrigação. Eu apresentei, na data de hoje, um projeto de lei que não resolve esse problema, mas certamente ajuda bastante ao criar uma obrigatoriedade às empresas concessionárias do serviço público estadual, às empresas públicas do Mato Grosso do Sul, às sociedades mistas, às empresas que firmaram com o Estado do Mato Grosso do Sul parcerias público-privadas, tais como Energisa, tais como Sanesul, tais como MS Gás, tais como MS Pantanal, que são grandes empresas, que tenham elas a obrigatoriedade de destinar 1% do imposto de renda devido a cada período de apuração, que antes eles pagariam normalmente para o fisco, para a Receita Federal, que possam fazê-lo para o FEINAD, que é o Fundo Estadual da Infância e da Adolescência, e 1% para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Nós fizemos uma pesquisa e eu fiquei surpreso que não existe essa obrigatoriedade. Muitas vezes essas empresas até o fazem, deputada Mara. Mas às vezes uma empresa como a Energisa, que é uma empresa de caráter nacional, pode fazer essa dedução do 1% do imposto de renda, mas vai fazer beneficiando outros projetos em outros estados. Ora, que nós possamos usar a força do poder público para destinar esses recursos aqui. Então, nós apresentamos esse texto. Eu quero convidar os demais parlamentares que queiram subscrevê-lo, que nos ajudem com relação a isso, porque eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar muito, não vai resolver, mas vai ajudar a mitigar um grande problema. Me permitam a parte, deputado? Por gentileza. Primeiro, parabenizá-lo pela iniciativa. Eu acho extremamente louvável. Há previsão legal, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, se não me falha a memória, no artigo 260, de que as empresas privadas possam fazer essa doação para dedução do imposto de renda devida. O que eu acho interessante, a diferença que é fundamental nesse projeto que Vossa Excelência apresenta, é justamente tornar obrigatório, né, o 1%, porque é o que prevê o Estatuto, 6% para a pessoa física, 1% para as pessoas jurídicas, elas podem, a legislação federal diz isso. Obviamente, nós vamos ter que tentar ultrapassar e ver, né, quanto à competência dessa legislação suplementar, tornando obrigatória e não facultativa essa doação. Mas, de qualquer forma, eu acho extremamente importante, eu acredito que, ao fazer isso, nós vamos dotar tanto o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, quanto do idoso, e a possibilidade dos fundos municipais também, da gente ter um recurso adicional e importante para financiar as ações para promoção social, tanto dos idosos quanto das crianças e adolescentes. Parabéns pela sua iniciativa e pela sua fala. Obrigado, deputado Júnior, e convidando-o também a subscrever conosco esse projeto e dizer a respeito disso que já existe o precedente, deputado Mock,
que no caso da Lei Complementar 93 de 2001, que cria o MS Empreendedor, já existe a obrigatoriedade das empresas incentivadas pelo nosso incentivo fiscal, aquelas que são contribuintes do lucro real, ou seja, são grandes empresas cujo faturamento é superior a 78 milhões de reais ao ano, elas já têm obrigação, para que elas possam fruir e gozar do incentivo fiscal, que depositem 1% no FEINAD. Inclusive, nós vamos fazer uma proposta que seja do 1% no FEINAD e também 1% no Fundo Estadual do Direito da Pessoa Idosa. Tá? Mas já existe esse precedente estabelecendo a obrigatoriedade, que é justo. Se você recebeu um incentivo fiscal do governo do Estado, que está renunciando a uma receita em prol de uma empresa, nada mais justo que ela possa destinar essa parte do imposto de renda, que ela já pagaria, para os fundos estaduais para sustentação dessas políticas. Muito obrigado, são essas minhas considerações.